Judas. A epístola de Judas é um grito de advertência contra a apostasia. Se nós temos no livro das cartas de João, que nós acabamos de estudar, o combate à heresia, nós temos na carta de Judas o combate à apostasia. Né? Então, a apostasia que já era vigente na época e também é essa dos dias. Então, Judas aponta para a necessidade de perseverarmos na fé e não nos apostatar. Porque não é de hoje que existe pessoas desviadas da igreja, não, irmãos. Desde quando a igreja surgiu pessoas que se desviam. Lembra que Jesus, ele foi atrás daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? O que estava acontecendo com eles? Eles estão desviando. O próprio Pedro se afastou, voltou a pescar. Jesus teve que ir lá e buscar de novo. Então, é uma epístola curta, mas traz aí discussões sobre os perigos, né, dos dias maus e também vai estimular o altruísmo entre os irmãos. Então, esse autor, vamos falar sobre ele agora, Judas, ele vai trazer essa perspectiva de ser uma carta que vai combater a apostasia, instruir a perseverar, mas também trazer uma visão de altruísmo entre os irmãos. Essa carta tem um lapso aí de 65 a 80 anos, a sua data de escrita depois, né, 65 a 80 depois de Cristo, melhor dizendo, tá? Então, seu local desconhecido, o alvo, crentes ameaçados pelas heresias, porque a pessoa se convertia, vinha heresia e essa pessoa acaba se afastando. É diferente nos dias de hoje? Acaba não sendo. O versículo-chave é o 3 e o combate aos falsos mestres, as palavras, a expressão-chave. Então, quando nós olhamos para essa carta, nós teremos do versículo 1 ao 4 a presença dos falsos mestres, do 5 ao 16, a identidade dos falsos mestres, e do 17 ao 23, a intolerância aos falsos mestres. Né? Então, assim divide essa carta. Quais os principais personagens? Judas, o meio-irmão de Cristo, que inicialmente rejeitou Jesus como Messias, mas que se converteu após a ressurreição. E Tiago, irmãos de Judas, conhecido líder de uma congregação em Jerusalém. Então, nós temos aqui na Bíblia 2 livros escritos por meio-irmãos de Jesus. Então, qual o caráter de Deus revelado nessa carta? Deus é glorioso, é cheio de graça, é justo, é Senhor, amoroso e cheio de sabedoria. Essa é a natureza de Deus que a carta revela. A data e destinatário vai estar trazendo aí como desconhecido, porque não tem uma referência que nos aponta aí quem seria os destinatários. O discurso vai trazer pouca informação ou nenhuma sobre isso. Então é possível que Judas tivesse em mente uma região que abrigava algumas das igrejas atacadas pelos falsos mestres, aí, os lobos transvestidos de ovelha. Então Judas ele vai se descrever como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, um dos meios irmãos de Jesus. Então, fazendo assim que Judas sendo o irmão de Jesus. O verso 17 dá a entender que Judas não era um dos apóstolos, mas que se converteu depois da ressurreição, como seu irmão Tiago. Então, a prova viva da ressurreição de Jesus levou com que ele se convertesse. Então, o objetivo de Judas foi endossar a doutrina da salvação, bem como encorajar os crentes a batalharem na fé e, principalmente, combater as heresias que estavam ali infiltradas na igreja pelos falsos mestres no meio da comunidade. Então, endossar, encorajar e combater. Os 3 verbos definem bem o livro de Judas. Então, os falsos mestres, eles introduziam dissimulações da igreja, transformavam em libertinagem a graça de Deus, negavam a divindade de Cristo, contaminavam a carne, rejeitavam o governo, difamavam as autoridades superiores, difamavam tudo o que não entendiam. Judas vai trazer essas características desses falsos mestres. Também vai falar sobre que eles corrompiam-se no meio, no que não entendiam, né? Então praticavam obras ímpias, eram murmuradores, eram descontentes, andavam segundo as suas paixões, propagavam arrogância,
Os falsos mestres reconhecidos aqui com algumas figuras. Então, rochas submersas. Os falsos mestres eram perigosas a igrejas, né, como as rochas para os navios. Pastores de si mesmos. Os falsos mestres se identificavam como pastores, mas só haviam preocupação com a própria vida. Nuvens sem água. Os falsos mestres ofereciam ajuda, mas não tinha vida cristã para auxiliar a igreja, assim como a nuvem que não lança chuva para regar a terra. Árvores sem frutos. Os falsos mestres pareciam frutíferos, mas não havia frutos na vida deles. Então, também eram ondas bravas. Os falsos mestres espalhavam erros por todos os lugares como ondas ferozes. Estrelas errantes. Os falsos mestres não eram confiáveis como líderes espirituais. E aí também nós teremos, dentre todos esses exemplos, o uso de argumentos de Judas pegado lá do Antigo Testamento, né? Então, Antigo Testamento, o povo liberto do Egito, pecado, incredulidade, resultado, destruição. Anjos caídos, rebeldia, condenação. Sodoma e Gomorra, prostituição, punição. Caim, corrupção, condenação. Balaão, ganância, condenação. Corá, insubordinação, igual a condenação. Então, ele vai trazer esse uso do Antigo Testamento para argumentar sobre a conduta desses falsos mestres. E aí ele vai trazer lições muito boas para nós que batalhamos na fé. A fé em Cristo foi entregue aos santos uma vez por todas, para batalharem contra os falsos mestres em todas as épocas, incluindo a nossa. A perseverança dos falsos mestres é inevitável entre os santos. Os santos são edificados na fé santíssima para permanecerem firmes em Cristo, e há necessidade urgente de orar no Espírito Santo. Os santos devem manter-se no amor de Deus. Se nós pegarmos isso aqui, vamos perceber que a forma mais adequada de lidarmos com esses falsos mestres é edificar na fé, reconhecer a necessidade de orarmos e desenvolver o amor em Deus. Se a gente não tiver, claro, sem falar do auxílio da palavra, né, o aprender a palavra como João e Pedro vai descrever. Então, quais lições ainda dentro dessa batalha? O Senhor quer que os santos salvem do fogo que foram enganados. O poder de Deus garante a salvação aos que creem em Cristo Jesus. Então, assim, Judas vai trazer para nós duas referências a textos que não fazem parte da Bíblia. O confronto entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, no verso 9, provém do livro conhecido como Assunção de Moisés. E também, versos 14 e 16, Judas parece citar a palavra por palavra, um trecho da obra pseudepígrafa do livro de Enoque, o livro que nós conhecemos como de Enoque, inclusive já lemos e estudamos ele, um pouco dele aqui no nosso curso. Então, Judas faz as duas citações de livros pseudepígrafos ou livros apócrifos. Então, diante disso, é preciso fazer duas afirmações em relação a essas referências que ele usa. A citação de livros não bíblicos não afeta a inspiração de Judas. Paulo também citou autores não bíblicos em seus ensinos. A citação de livros não bíblicos pela Bíblia não os torna inspirados. O fato de um livro não bíblico ter uma verdade não garante a sua inspiração. Então, a gente precisa ter essa concepção bem clara que eles não são inspirados só porque tem uma citação na Bíblia que é inspirada. Resumindo a carta de Judas, de acordo com o verso 3, Judas estava ansioso para escrever sobre a salvação, porém, ele mudou o assunto para abordar o contender da fé. Essa fé personifica o corpo completo da doutrina cristã, ensinada por Cristo e posteriormente transmitida aos apóstolos. E depois de Judas advertir contra os falsos mestres, lá no versículo 4 a 16, ele nos aconselha sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual, no verso 20 e 21. Aqui está a sabedoria que faríamos bem em aceitar e aderir enquanto vivemos nos últimos dias. Combater a heresia e permanecer firme na fé. Duas
fontes aí. Judas é citado por Tertuliano e Clemente de Alexandria, de modo que Roma, África e Egito, usando o livro, aparentemente ele teve ampla aceitação por volta de 200 depois de Cristo. E aqueles que tiveram dúvida quanto à canonicidade de Judas, aparentemente foram influenciados pelo fato do autor ter feito o uso, né, desses livros apócrifos. Mas, no devido tempo, viu-se que isso não é um motivo suficiente para duvidar da canonicidade do livro de Judas. Vivendo Judas na prática, temos, por exemplo, hoje, um momento da história onde temos, dentro da igreja, agora mesmo, recentemente, como eu falei, da atualização da Bíblia, você deve ter ficado por dentro aí, mais do que nunca a necessidade de ficarmos na palavra de Deus para combater as heresias que estão surgindo nos últimos tempos. A questão de hoje, você deve ter o cuidado com as falsas doutrinas que podem facilmente enganar, como diversas, enganar, ter pessoas esclarecidas, né? Líderes esclarecidos aí que a gente tem, infelizmente, com essa tal da teologia liberal que está sendo promovida aí pela mídia e tantos outros. Então precisamos conhecer o Evangelho, porque se você não conhece o Evangelho, não tem como você proteger-se e nem proteger outros das falsas doutrinas. Por isso que estudar o curso aqui é importante para você. A fé autêntica sempre reflete o comportamento do semelhante ao de Cristo, e a nossa vida em Cristo deve refletir o conhecimento do nosso próprio coração, que descansa na autoridade do Criador e do Pai Todo-Poderoso, e põe a fé em prática. Sem conhecimento da verdade, você se torna como uma criança que corre atrás de qualquer um que oferece doce, né? Concluindo, Judas, ainda que bastante breve, focado, o papel desta epístola na história bíblica está em sua ênfase na importância da vida santa, assim como na perseverança em nossa preservação por parte de Deus. Judas é um guia de vida cristã e de defesa da fé cristã em face dos falsos mestres. Ok? Próxima matéria ou próxima aula, veremos Introdução à Teologia